Fala aí, turma, tudo bem? Rafael da MT Thomson na área. Hoje eu tô com um parceiro nosso aqui muito especial. Aurélio, dá um oi pra turma. Alô pessoal, tudo bem? Aurélio, ele é especialista aqui na nossa parte da linha Truck, linha Diesel. E a gente acabou de desenvolver um treinamento para vocês sobre o sistema SCR, voltado para a linha Diesel. Tem a parte teórica, tem a parte prática e tá muito bacana, tá bem completo para vocês esse treinamento, mais esse curso da MT Thomson. Só um pedido, antes da gente começar de fato o conteúdo para vocês, nós estamos na luta aí para bater 100 mil inscritos no canal do YouTube. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, já dá o like no vídeo aí, quem gosta dos conteúdos da MT Thomson, já dá o like aí no começo do vídeo que vai ajudar demais a gente. E também ajuda você a ficar atento a receber as atualizações dos novos vídeos da MT Thomson, que tem vídeo toda semana, tem conteúdo para vocês. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, já dá o like, comenta alguma coisinha aí para ajudar a gente, para esse vídeo chegar em mais pessoas, enfim. Agora, Aurélio, bora lá? Vamos lá pessoal, fique com a gente. Boa a sua participação é muito importante para nós. Vem conosco. Se inscreve. Se inscreve aí, dá um like. Senta o dedo aí, senta o dedo. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Aurélio Araújo. Hoje estou aqui em São Bernardo do Campo, nos estúdios da MT Thomson. Nós vamos falar hoje sobre sistemas de emissões de gases. A partir de 2012 para cá, todos nós já sabemos que os veículos pesados diesel já têm um controle de emissões. E hoje nós vamos falar sobre o sistema SCR. Que é um sistema que vai fazer com que diminui as emissões poluentes. Então, dentro dessa nossa conversa, dentro desse nosso treinamento, nós vamos interagir aqui com o nosso amigo Rafael, que é daqui da MTE. Ele vai fazer pergunta para mim, eu vou estar respondendo para ele, ele vai fazer o papel como vocês estivessem me perguntando. Para ficar um negócio interativo, um treinamento um pouco mais, com uma desenvoltura melhor, para que vocês também possam ter esse feedback bacana aí diretamente para vocês. Vamos lá? Então nós vamos falar hoje então sobre o sistema SCR. O que seria o sistema SCR? O sistema SCR nada mais nada menos que é um sistema de redução catalítica seletiva, que incorpora justamente o sistema de Arla 32, incorpora o sistema de catalisadores, enfim, todas essas etapas do sistema SCR nós vamos estar falando aqui. Então, no primeiro momento, o que é o sistema SCR? É redução catalítica seletiva. Então, nós temos um motor que vai gerar uma temperatura. Quanto mais temperatura eu tenho, mais emissões de NOx. O que é o NOx? Nada menos que dióxido de nitrogênio, que é muito nocivo à saúde. Lá atrás nós tínhamos uma preocupação em fazer uns testes e avaliações de fumaça, que nós usávamos quem? Usávamos o opacímetro para fazer essas medições. Hoje a preocupação não é só mais a questão do quantitativo de fumaça, e sim também o quantitativo de NOx emitidos na atmosfera. Então, o sistema do motor, com o sistema Euro 5, eu tive que aumentar a pressão de combustível. Obviamente, também nós aumentamos a temperatura dentro da câmara de combustão. Com isso, aumentou-se também o quantitativo de gás NOx emitido. Então, observando aqui então essa legenda, o que nós teremos? Nós temos o motor, nós temos o turbocompressor, nós temos o catalisador, nós temos o filtro particulado e nós temos o octalizador do sistema SCR. Então essa é a construção de controle de gases que é emitido pelo motor de combustão interna. Isso, Aurélio. Fala pessoal, beleza? Esse já é com o Euro 6? Esse sistema Euro 5 já preparado para o Euro 6. Boa pergunta, Rafael. Dentro do Euro 6, além de nós termos o sistema de Arla 32, o sistema SCR, nós também teremos os sistemas EGR. Então são os dois sistemas que estarão compondo o sistema de tratamento de gases. Então nós temos o EGR, o sistema SCR, vamos ter também o sensor de amônia e também o sensor de particulado. Tá? Hoje nós não temos sensor de particulado, também não temos sensor de amônia. Porém, os novos veículos dentro da norma Euro 6, Rafael, vai vir também com o sistema de controle de amônia e sistema de controle também de particulado. Ok?
Boa pergunta. Então, dentro do composto, dentro da sua construção de controle de gás, nós temos o Arla 32. O que é o Arla 32? O Arla 32 nada mais nada menos que é o agente redutor de líquido automotivo. O que é esse produto? Esse produto é feito de ureia automotiva, juntamente com água desmineralizada, onde eu tenho 32% de ureia e o restante de água desmineralizada, aonde essa água, ou seja, esse produto, ele é injetado no escapamento para transformar o gás NOx em vapor de água. Então, por isso que é importante o sistema de Arla 32. Ah, novidade. Então, dentro desse sistema, a Toro, o Jeep Compass e o Jeep Renegade, a diesel, já estão saindo com o sistema de Arla 32. Então você aí que é proprietário de uma Toro, proprietário de um Jeep Compass ou mesmo um Renegade a diesel, se atente que o seu veículo terá que colocar também o Arla 32. Então, além do combustível que você alimenta lá, né, que você abastece o tanque de combustível do seu carro, você terá também que abastecer o tanque, né, de Arla 32. Então, o Arla 32, nada mais, nada menos, que é ureia automotiva, não é ureia agrícola, tá? Bem claro isso aí, pessoal. É ureia automotiva. Aí tem uma pergunta, Rafael, que o pessoal sempre me faz, Rafael. Ah, eu tenho uma transportadora. Eu quero fazer o meu Arla 32 no fundo da minha oficina, no fundo da minha transportadora. Eu posso fazer? Sim, você pode fazer o seu Arla 32 na sua oficina, desde que você se prepare ou você se atente para as normas, né? Então, sim, eu tenho que ter uma água realmente desmineralizada, eu tenho que ter um sistema de tratamento de água, eu tenho que ter um misturador que vai fazer um trabalho de uniformidade dessa água e dessa ureia. Eu não posso usar uma ureia agrícola e sim usar uma ureia própria para isso, que é uma ureia automotiva. Só que você não pode vender este produto para outras pessoas. Você pode usar como uso próprio. Aí você pode fazer o Arla 32, mas para você revender, não. Para quem quer vender o Arla 32, tem que ter um selo do Inmetro compulsório. Então, para isso, ele tem que ter várias certificações e tem que passar por vários processos para que ele possa vender esse Arla. Mas se você quiser fazer para consumir internamente, ou seja, para os seus caminhões, você pode fazer sim, desde que você também se preocupe em fazer água desmineralizada corretamente e usar a ureia correta, senão você vai danificar todo o seu sistema. E quando a gente pensa em fazer algo para diminuir custo, nós temos também que ter qualidade. Porque não adianta você economizar em fabricar o Arla se você vai danificar todo o seu catalisador. Hoje uma média de um catalisador é R$38 mil. Então às vezes você está economizando e fazendo o Arla dentro de casa, mas em contrapartida você está danificando o catalisador, está danificando o sistema danificando o sensor de NOx, sensor de temperatura, enfim, comprometendo todo o sistema e vai ficar muito mais caro para você. Ok? Então seria uma dica para os usuários e uma dica também para os nossos reparadores que estarão dando essas informações para as empresas de transporte. Ok, vamos lá. Então o Inmetro é um órgão que vai fiscalizar, que vai acompanhar, né, juntamente com o IQA, que são realmente os órgãos certificadores do Arla 32. Quem faz a fiscalização disso? Quem realmente fiscaliza é o IBAMA, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. São eles que vão abordar os veículos, são eles que vão parar os veículos nas bases, né, policiais, aí, nas rodovias, e vão fazer esse tipo de verificação. Pois bem, dentro dessa verificação... Só uma pergunta, antes do próximo slide. Ok. Acho que para o pessoal entender qual que é a importância desse Arla, não sei se você tem essa informação, posso até te pegar de calça curta. Caso não esteja de acordo com a conformidade correta, o Arla 32, existe alguma multa que pode ser aplicada? Qual o valor dessa multa? Que esfera essa multa? Você sabe explicar isso? Sei explicar sim. Boa pergunta. Excelente pergunta, Rafael. A partir do momento que você encontra um Arla, porque na verdade o teste que é feito justamente pela Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA é o quantitativo.
Então tem um líquido, nós vamos falar no próximo slide, que você coloca, ele muda a coloração, ele vê se foi contaminado ou não, se está com água, que não seja desmineralizada, uma água de rua, uma água de torneira. Já explica aqui, para elucidar para a galera. Tá. Então, dentro dessa pergunta que você fez, então a Polícia Rodoviária Federal tem um instrumento que é o refratômetro, que vai medir o quantitativo. Tem a água, a ureia, né? O ar aqui, ele coloca um agente aqui químico aqui que vai mudar a coloração, dizendo que está dentro ou que está fora das conformidades. E se isso estiver fora, o veículo é apreendido, né? Porque isso aqui é crime ambiental? É um crime ambiental, exatamente. É um crime ambiental. Então, se é um crime ambiental, vai matar uma arara para você, o que acontece? Né? Chuta um cachorro aí para você ver o que vai acontecer com você, né? Então é complicado. Então, a partir do momento então que eu encontro, que a Polícia Rodoviária encontra alguma anormalidade dentro do sistema de ALT2, o veículo realmente é apreendido, é efetuada uma multa em torno de 50 a 200 mil reais, sem dizer o custo que você vai ter para fazer o saneamento, para voltar tudo isso a funcionar novamente. Então não compensa. O correto é você ter o seu sistema do caminhão rodando perfeitamente. Além de ser, sem dizer que temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos e bisnetos e gerações futuras que estão por vir. Nós estamos vendo aí o grande problema climático que acontece no mundo inteiro. Então, uma preocupação muito grande, e principalmente o Brasil. O Brasil está na frente de outros países aí no que se tange a questão de fiscalização, de acompanhamento, de conscientização das oficinas, conscientização também dos transportadores que têm esses veículos que trabalham com ARLA 32 e também o sistema EGR. Ok? Vamos lá? Dentro então das normas de emissões, então nós temos lá o PROCONV, que realmente que faz essas verificações. Então nós falamos sobre a norma Euro, que é a norma europeia. Então nós temos o P2, P3, P4, P5, P6 e P7. E nós já estamos indo também para a norma P8. Ou mesmo conserva-se a P7, ainda está definindo se conserva a P7 ou se vai para P8, para atender às normas Euro 6. Então o PROCONV no Brasil, aonde faz essa parte de verificações e tratamento de emissões. Então nós estamos monitorando quem? O escapamento, a fumaça. Obviamente que os veículos Euro 6 não têm esse quantitativo mais de fumaça, porque no aumento nosso dentro do motor, a temperatura e aumento também de pressão, nós conseguimos abaixar bastante o quantitativo de fumaça emitidos. Mas não podemos esquecer, que nós já falamos anteriormente, sobre o aumento dos gases NOx. Uma pergunta mais ou menos de leigo. Eu lembro que em uma visita numa transportadora lá em Goiânia com você, eu vi uma tabelona com consumo de vários caminhões por litro, né? Não sei se é por litro, mas consumo de vários caminhões. Na questão de consumo, altera alguma coisa do Euro 4 para o Euro 5, ou do Euro 5 para o Euro 6? No consumo de combustível mexe alguma coisa? Sim, claro, Rafael, boa pergunta. Os veículos eram totalmente com controle, ou seja, a parte de injeção, mecanicamente eu tinha um consumo, eu tinha um torque diferente. Hoje eu tenho um sistema com eletrônica embarcada, nós conseguimos aí, né, a engenharia conseguiu melhorar não só a questão dos gases, mas também a questão do consumo de combustível. Então hoje eu tenho um caminhão um pouco mais potente, eu consigo ter uma velocidade média maior, com menor consumo de combustível. Então a eletrônica embarcada, nós conseguimos melhorar então o consumo de combustível e melhoramos também o quesito de velocidade média. Então aquela tabela que você viu lá são consumo de combustível de veículo A, B, C e D e com a mesma tecnologia embarcada. Então, principalmente a questão de fumaça. Vale a pena investir. Vale a pena investir. O que acontece? Você está tirando do escapamento. Quando você fala em consumo de combustível, nada mais da menos está tirando do escapamento e premiando o seu motorista, melhorando a categoria, melhorando os acessórios que você gasta, ou seja, o custo, nós chamamos de CPK, custo por quilômetro rodado. Então, a partir do momento que você joga menos combustível no escapamento, esse dinheiro retorna para a empresa em outros tipos de investimento. Então hoje a transportadora como um todo, todos se preocupam realmente com o consumo de combustível. Porque lá atrás nós falávamos em 30%, 32% do custo da frota operacional do diesel. Hoje nós estamos falando de 56% a 60% do custo da frota como um todo, operacionalmente falando.
O custo hoje de combustível chega a 60%, então você tem 40% da receita para você pagar toda a estrutura. Então por isso que é importante fazer esse controle de consumo de combustível. Então se eu tenho se eu tenho gasto menos combustível, automaticamente eu jogo também menos emissões para a atmosfera. Quais são os componentes então do sistema SCR? Vamos lá. Então nós temos o tanque, nós temos a bomba e nós temos também a boia. Então basicamente são esses três sistemas. Lógico, nós temos também a dosadora, que cada tipo de caminhão, cada tipo de marca, né, de sistema, eu também tenho uma dosadora. O que é a dosadora? Nada mais nada menos que transfere, ou seja, transforma o líquido em gasoso. Lembra lá do bico injetor do sistema diesel? Lembra do bico injetor, o eletroinjetor que vai no automóvel, que transforma o líquido em gasoso? Da mesma forma também a dosadora, que vai lá no escapamento. Ela transforma a parte líquida também em gasoso. Ok, vamos lá? Então nós temos aqui as várias bombas. Então eu tenho a bomba Denox 1.1 para Iveco, Ford e Volvo. Nós temos a bomba MTEC para Volkswagen e Ford. Nós temos a bomba Denox 2.2, Volkswagen, Ford, Volvo e Volvo. Nós temos o Volvo em duas partes, tá? O Volvo clássico, que se considerou, colocou-se o nome aí de Volvo clássico, não sei nem por que isso, mas criou-se o nome no mercado de Volvo clássico, que é lá do D12C, vamos falar isso em meados de 95 até 2015, 2015 nós temos FH clássico. 2015 para cá nós temos o New FH, mais conhecido como Robocop. Então atende-se essa bomba 2.2. Nós temos a Bluetech Mercedes, que é a fase, nós chamamos de fase 1. Nós temos a Tenneco, que atende o Agrale e o Internacional. E nós temos o sistema Cummins, que é o Mercedes fase 2, que por sua vez já está também no DAF novo, que por sua vez também já está no Scania novo, mais conhecido como Scania XPI. Sistema XPI. Então, essa bomba também atende. Tem algumas modificações, mas a característica física são as mesmas. Ok. Dentro ainda dos componentes que fazem parte do sistema SCR, nós temos o sensor de NOx, que é uma sonda, lembra da sonda Lambda que você conhece lá do automóvel? A diferença é que eu tenho duas bombas, né, de oxigênio, que vai fazer a parte de leitura. Então, por que fala lambda? Porque lambda nada mais nada menos que é uma fórmula matemática de lambda, né? Então, por isso que chama de sonda lambda. Mas lá no automóvel, para medir a quantidade de oxigênio, para regular o ponto estequiométrico do motor. É o quantitativo de ar mais combustível. Aqui não. Aqui o NOx, lá no escapamento, ele vai medir o quantitativo de NOx. Que ele é medido em ppm e medido em grama quilowatt-hora. Porém, no veículo, ele vai medir em grama quilowatt-hora, ok? Aqui, então, nós temos o catalisador e nós temos também o sensor de temperatura, que é o EGTS, ok? Então, a construção do motor Euro 5, então nós temos um catalisador, nós temos uma bomba, ou seja, temos um sistema que vai assistir o sistema, então, SCR. Vamos lá. Então, nada mais, nada menos, tem que falar, né, do sistema nos veículos Sprinter, os Jumpers, esses veículos automotores, de vans, nós chamamos de utilitários. Tem alguns outros veículos também da marca Volkswagen, que trabalha com um outro sistema um pouco parecido com o SCR, tá? Mas isso aqui é só para trazer de informação para vocês, já que nós estamos falando de tratamento de gases e a tecnologia é controlar a temperatura e emissões. Essa é a nossa grande missão da MTE, é controlar a temperatura e controlar as emissões. Então nós temos o sensor GPS que vai controlar a questão dos gases lá no catalisador. Então lá no catalisador, no particulado, eu tenho o quê? Eu tenho uma entrada e uma saída do catalisador. Então esse sensor de diferença de potencial, quando eu tenho uma pressão diferente da saída, ele vai informar para a central, para que a central faça um novo gerenciamento, para poder informar se está dentro ou se está fora, ou seja, se está sujo ou se está limpo. E o sistema GTS aqui é para informar a temperatura do catalisador. Então, além de termos o sensor de NOx, nós também temos no sistema ESR, nós temos o sensor NOx e nós temos o sistema também da parte de temperatura. E quando nós falamos de utilitários,
Além do sensor EGTS, além do sensor de controle de mistura, nós temos também o sensor que vai controlar a sujidade dentro desse catalisador, ou seja, dentro desse filtro particulado, mais conhecido como sistema DPF, ok? Então a MTE já tem essas peças, já está disponíveis para vocês, ok? Vamos lá. Então, dentro dessa construção, desse sistema, nós pegamos um sistema só. Nós pegamos o sistema 2.1, Denox 2.1, que vai ser aplicados dentro dos veículos Volvo, FH e também nos veículos VM, que são esse sistema vai estar incorporado a partir dos veículos 2012 para cá, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um diagrama. Esse diagrama você pode baixar gratuitamente através do site da Hybrid, www.econtrols.com.br. Então você tem gratuitamente não só o sistema Volvo, mas todos os diagramas que compõem a parte de sistema de Arla 32. Então a Hybrid, como tem as suas ferramentas, eles também disponibilizam aí gratuitamente para vocês esse diagrama elétrico. Então nós vamos navegar um pouquinho dentro do diagrama elétrico, mostrando a localização dos componentes, vamos falar um pouco da parte de alimentação. Então nós vamos começar por onde? Aonde fica então a bomba? Lá no FH. Então está aqui, a bomba fica aqui nessa travessa, atrás do câmbio, ok? Aonde tem um conector elétrico aqui, as mangueiras de Arla entram por baixo, então ela é fixada aqui lá no veículo FH. Bom, nós sabemos dentro do diagrama elétrico o que é importante para a gente. Percebe-se que nós falamos sobre o sistema, nós falamos sobre os componentes e agora nós estamos falando também da construção elétrica, mecânica do sistema de Arla 32. Então nós já falamos da localização então, da bomba. Então, quando nós pensamos que o sistema ele é acionado elétrica e mecanicamente, nós temos que pensar no que? Nos pontos vitais. Quais são os pontos vitais? Eletricamente falando, é a questão dos massas, a questão dos positivos, que são sinais vitais. Ora, se a bomba não funciona, primeiro passo, como eu tenho um motor elétrico, então eu preciso de corrente e eu preciso de massa. Então são os dois pontos importantes. Então o primeiro ponto que nós vamos ver o que é. Nós vamos ver então o fusível 94. Esse fusível 94, ele fica atrás da caixa de baterias. Então nós temos os outros dois fusíveis aqui junto, mas o fusível que alimenta principal na bomba é o fusível 94, que fica lá na caixa, atrás da caixa de bateria. Então está aqui a bateria, lá atrás você vai encontrar esses três fusíveis. Você vai desconectar aqui, vai desplugar, lá você vai encontrar o fusível e lá você vai verificar se está chegando corrente ou não. Então esse aqui é um primeiro passo, então verificar se a bomba não estiver funcionando, ok? Vamos lá? Então nós temos o segundo fusível, que é o fusível, aonde fica esse fusível? Que é o fusível 9 e o fusível 10. Esse fusível 9 e 10, eles ficam aonde? Eles ficam na central do veículo. Então você tem aqui o painel, você vai tirar essa parte plástica aqui do painel. A partir do momento que você remove essa parte plástica, você vai encontrar então a placa de circuito impresso, aonde você vai encontrar todos os fusíveis, tá? Então o fusível 9 e 10 são então o terceiro fusível principal da bomba do Arla 32 dos veículos Volvo, tá? Ok? Então vamos lá? Então dentro nós mostramos o fusível 1, 2, então antes você pode fazer a verificação não só no fusível, mas também você pode verificar a conexão que sai da cabine e vai lá para a bomba. Então nós vamos ver agora aqui, ó, nós vamos ver essa conexão. Então o primeiro passo, você vai chegar na cabine, olhando de frente para a cabine, do seu lado esquerdo você tem uma caixa aqui de conectores. Você vai tirar essa tampa, você vai dar em frente, né? Você vai encontrar na sua frente esse conectorzinho amarelo. Nesse conector amarelo está escrito nele, ó, SCR. Então SCR é o conector então que vai alimentar a bomba de Arla. Então aqui você vai encontrar os massas e aqui você vai encontrar 3 positivos. Se você não encontrar os 3 positivos, não encontrar o massa, ou é o fusível 94, ou é o fusível 910, isto foi do FH clássico, tá? Já no FH
NIL, ou seja, Robocop, já é um outro fusível, ok? Esse fusível você vai abrir a tampa, está escrito lá, fusível SCR, lá no FH4, tá bom? Então aqui, como nós estamos falando de FH clássico, então nós estamos dando as particularidades do FH clássico, beleza? Então você tem que encontrar 3 positivos e um massa. Abriu aqui, viu, colocou um montinho, não chegou ao positivo, fusível 910 ou fusível 94, ou mesmo o chicote rompido, ok? Vamos lá? Então, além disso aqui, o que nós temos dentro da bomba? Então nós temos dentro da bomba, do ala, nós temos então a parte do sensor de pressão. Então aqui nós temos uma bomba aberta, nós temos todos os componentes aqui dentro da bomba. Aqui, essa parte aqui que você está vendo, essa parte é aquele copo que vai lá dentro do copo. Então nós temos sensor de pressão. Sensor de pressão do ala, do FH clássico, é qual que é? É esse sensorzinho aqui, ó, que fica lá dentro da bomba. Então, além do sensor de pressão, qual outro sensor que nós temos? Nós temos também o sensor de temperatura. Também fica próximo aqui, ó, do sensor de pressão, juntamente com o corpo do copo, do filtro do Arla 32. Então, ele fica aqui dentro, tem um conectorzinho azul. Você tem então o sensor de temperatura. Então, o que mais? Nós também temos a bomba com diafragma. Então nós temos aqui o motor, né? É um motor que não tem escova, é um motor com um sistema de indução, ele não tem escova, tem um sistema de indução, que por sua vez é de diafragma. Então esse motorzinho ele vai fazer o trabalho, juntamente com esse diafragma, ele vai fazer a sucção da parte então da sucção do ar, né, do tanque, e vai jogar diretamente na dosadora, ok? Aqui do lado nós temos a válvula 2.2, que ela faz a parte então de controle de fluxo. Ora vai puxar, ora vai devolver, e tem momento também, se você perceber, quando você desliga a chave do veículo, a bomba continua funcionando. Qual é aquela... O que ela está fazendo ali? Nada mais nada menos que o sistema de purga. O que é o sistema de purga? Ela está tirando o ar totalmente dentro da bomba e devolvendo para o tanque, para que ali não tenha nenhuma contaminação e também não fique nada de ar lá dentro da bomba. Então ela tem todo o sistema de ar, ela faz isso, tá? Então a partir do momento que eu desligo a chave de ignição, desligo o motor, a bomba vai trabalhar fazendo o sistema de purga, esvaziando o reservatório e jogando para dentro do reservatório principal, ok? Então vamos lá? Bom, então a bomba, ela tem várias fases de trabalho da bomba. Então a primeira fase de trabalho da bomba, o que é? O enchimento da bomba. O que é o enchimento? Nada menos do que encher o reservatório da bomba. Então ela vai tirar lá o ar lá do tanque, vai abastecer então a parte interna da bomba e vai pressurizar então lá na dosadora. Então essa é a primeira fase então da bomba. Qual a rotação? Em torno de 2.000, 2.500 rotações o motorzinho vai trabalhar. Depois nós temos a segunda fase da bomba. Só uma pergunta. Sim. Pelo menos em cicloauto, a gente às vezes, no carro turbo, tem uma peça que tem um diafragma que às vezes ele rompe. Pro diesel é a mesma coisa? É o defeito mais comum é esse diafragma romper? Bom, se o diafragma romper, Rafael, acontece que eu não tenho pressão suficiente. Então, a partir do momento que eu faço a primeira fase, que é o enchimento e certificação da pressão, eu só vou conseguir fazer a pressurização se eu tenho pressão. Se eu não tenho pressão, então não vou ter automaticamente a pressurização, ou seja, a transformação de líquido e gasoso, não vai acontecer. Então, se romper o diafragma, o que vai acontecer? Eu tenho baixa pressão. Se eu tenho baixa pressão, eu não vou ter a dosagem no escapamento. Ok? Pode acontecer sim, de romper o diafragma e a bomba perder totalmente a pressão. Aí eu tenho que pegar uma nova bomba ou só o diafragma? Você pode trocar o reparo. Você pode trocar o reparo. Essas bombas te permitem você trocar o reparo, que seria a troca do diafragma somente. Perfeito. Tá? Então nós temos a segunda fase, que é justamente o que você falou, a questão da pressurização. Então eu encho e faço a pressurização. Porque tem uma rampa, né? Eu tenho uma rampa de crescimento, não vai de 0 a 5 bar, não. Ela vai 0, meio, 1 bar, 2, 3, até chegar a 5 bar.
Então existe uma rampa de crescimento aí de pressão. Então a pressão vai de 4,8 a 5,2 bar de pressão, e em torno de a rotação da bomba é em torno de 800 a 1.200 RPMs, tá? E eu tenho também a terceira fase. A terceira fase, então, do reagente, que seria o Arla 32. Então eu tenho a temperatura, eu tenho que estar andando com o veículo, com carga, ele vai subir a temperatura do escapamento, né, do catalisador. Então ele vai subir a temperatura, ele vai informar para o módulo que subiu a temperatura. Aí então o sensor de NOx entra em funcionamento, informando para o sistema que, olha, aumentou muito o NOx, eu preciso injetar Arla. Então aí neste momento, há o momento então de pulverização do Arla 32 no escapamento, para trocar esse gás de NOx para vapor de água, somente quando o veículo estiver em carga. Então se você está fazendo um teste, quer fazer um teste para ver se realmente o sistema de ar está funcionando, você tem que andar com o veículo de uma certa velocidade, um certo compasso de trabalho, uma certa carga linear, para que ele possa gerar então esse Arla 32 no escapamento, para que você possa perceber se está injetando ou não. Obviamente sabemos que no dia a dia isso vai acontecer normalmente, você pode andar com o veículo normalmente, e aí no momento de carga, de pressão, aonde há necessidade de injetar o Arla, que é emitido pelo sensor de NOx, que vai informar o quantitativo, né? Ou seja, aumentou o ppm. Um exemplo, eu coloquei um diesel ruim. Um diesel ruim vai aumentar o consumo de Arla? Sim, vai. Um sensor de NOx que esteja sujo, ou seja, marcando que é de 0 a 6, né? Lá com a sonda fora do escapamento, ele tem que estar de 0 a 6 ppm. Então, se ele estiver dando mais do que isso, o que vai acontecer? Eu vou aumentar também o consumo de Arla. Então, devido a proveniente a esses problemas, a gente entende, né, o sistema entende que ele vai aumentar o consumo de Arla quando tiver um diesel ruim, quando o sensor de NOx estiver informando errado, quando a temperatura do escapamento estiver informando errado, ele vai aumentar também essa questão do quantitativo de consumo de ar. Que é uma preocupação e é uma situação normal hoje. Os transportes, olha, mexe para mim no sistema de ar porque está aumentando muito o consumo. Então você tem que fazer esse procedimento. Nós vamos fazer aqui, além de fazer a parte teórica, nós vamos fazer a parte prática também da desmontagem da bomba e vamos verificar também a quantidade de dosagem do sistema que é feito quando você vai fazer a parte do diagnóstico. Aqui nós mostramos para vocês como funciona, quais são os componentes, né? Falamos um pouco da parte de elétrica do diagnóstico em si, né, do sistema, que é importante você saber fazer o diagnóstico, né, as perguntas para o transportador, para o motorista, o que está acontecendo. Existe o scanner que você vai fazer a parte de verificação, o que realmente, qual foi o sintoma, né, que aconteceu, se algum sensor deu algum aviso para o sistema de rastreabilidade, que nós usamos o scanner para isso. Então existe uma metodologia. Se existe uma metodologia para fazer a parte de diagnóstico do sistema de injeção, no sistema de Arla 32 da mesma forma, porque é um sistema. Então eu tenho que entender primeiro qual que é a falha, para depois eu fazer separadamente os testes do sensor de NOx. Eu faço o teste então da pressão da bomba, eu faço o teste do sensor de temperatura. Então eu consigo, e sem dizer também que eu tenho que fazer o teste do catalisador, porque o catalisador entupido também faz gerar uma falha elétrica, pode gerar também uma falha, vamos dizer assim, está dizendo que o sensor está mostrando que tem muito NOx, o ppm está alto demais de NOx. Às vezes não é só o quantitativo de NOx que está saindo pelo motor, e sim a quantidade de sujidade que tem dentro do catalisador. Obviamente, quando eu tenho um problema de sujidade do catalisador, automaticamente eu tenho uma conta-pressão voltando, e essa conta-pressão faz com que a turbina não deixe a turbina girar, gerar a pressão ideal. Por exemplo, vamos dizer que a pressão ideal lá em 1500 RPM, em plena carga, tem que dar 2.2, 2.3 de turbo. Se o catalisador está num processo de sujidade muito grande, você jamais vai conseguir atingir essa pressão de turbo.
Esse presunto vai chegar a 2,50, 2,40, vai chegar em 1,10, 1,20. Então você vai perceber uma perda de potência e você vai perceber também um quantitativo de consumo de combustível. Sim, Rafael. Rafael tem uma pergunta, vamos lá. Você acabou de passar as 3 fases, tem a quarta, né? Acho que você vai explicar daqui a pouquinho. É a quarta fase, certo? Mas você falou que para a fase 3 entrar, precisa estar numa batidinha de funcionamento. Pergunta de leigo, então, num trânsito severo, o caminhão anda, para, nem chega na fase 3, então, de funcionamento? Às vezes não. Às vezes só você parar e andar, ele não vai chegar na fase 3. Vai chegar na fase 3 realmente onde eu tenho uma temperatura muito alta uma subida, principalmente com o caminhão carregado. Então não é sempre que o Arla vai estar injetando. Ele só vai injetar em momentos realmente estratégicos. E isso automático você nem percebe, ele funciona sozinho. Funciona sozinho. Isso vai rolar sozinho. Ou seja, o sistema realmente é inteligente o suficiente para injetar o quantitativo de Arla quando há a demanda. E a fase 4, nós já comentamos, mas só para a gente fechar esse ciclo aqui de trabalho, né, da bomba, é a questão da desliguei a chave, ela vai funcionar e vai tirar totalmente o Arla que está dentro do reservatório dela e devolver para o reservatório principal. Então é o chamado sistema de purga. E você vai perceber, você desligou a chave, você vai perceber isso, que a bomba vai funcionar, vai desligar e vai acionar o bico injetor. Vai dar uns estralos lá, uns 4, 5 estralos lá de clique, né, de funcionamento do bico injetor, e automaticamente vai funcionar e vai desligar por um período. Ah, tem um sistema de Arla lá, não está funcionando, gerou um acorde de falha. Qual é o primeiro teste que eu faço para você fazer? Seja você reparador ou seja você usuário do veículo. Funciona o motor, desligou a chave, a bomba tem que funcionar. Se a bomba não funcionou, tem um problema aí. Ou é a parte elétrica, ou é realmente a parte mecânica da bomba que está danificada. Ok, pessoal, então aqui nós encerramos nossa aula teórica. Nós vamos passar agora para a parte prática, a parte gostosa que todo mundo gosta de fazer. Desmontar, montar, testar, ver realmente o sistema funcionando. Então fica comigo que nós iremos fazer agora a aula prática.